Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um Mercado de Licitação Especial. Especial por quê? Presença do nosso correspondente internacional. E quem é ele? Renato Gomes. E aí, vamos que vamos, Adelson. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esses vídeos aqui. Seja muito bem-vindo. A gente vai trazer um papo realmente pesado, tenso, mas vai ser bem atual aí em relação ao que o mundo está vendo, né? Que são as licitações em tempo de guerra. Como é que funcionam as licitações, o que que muda, o que que não muda, como é que o governo pode se adaptar em tempos de guerra para poder suprir ali as suas necessidades, né? Então é um tema interessante, é um tema bem atual. Mas assim, antes da gente cair no tema realmente propriamente dito em relação à lei, né, a lei de licitações americanas e toda essa tratativa, é interessante a gente fazer uma reflexão. Por que que o governo faz licitação, primeiramente? E segundo, qual tipo de material e serviço o governo estaria fazendo licitação em tempo de guerra, né, especificamente para servir ali durante esse período, né? Então, assim, qualquer hora, qualquer momento, qualquer situação que o governo precise comprar um produto ou um serviço utilizando dinheiro público, ele precisa necessariamente fazer uma licitação. Mesmo que essa licitação seja inexigível, ou seja, não existe competição, mas ainda assim o governo precisa fazer uma licitação, precisa tornar esse procedimento público, ou se ele vai fazer uma licitação por dispensa de licitação, onde ele poderia ter competição, mas ele está dispensando essa competição. Então, qualquer hora, qualquer momento que o governo americano, o governo brasileiro funciona da mesma forma, vai fazer uma aquisição de materiais ou de produtos ou serviços que utiliza o governo público, dinheiro público, que é 100% do dinheiro do governo é dinheiro público, né? Então o governo precisa tornar esse procedimento público na medida do possível. Então, a segunda parte é a gente entender qual tipo de material, qual tipo de produto, qual tipo de serviço que o governo estaria comprando em tempo de guerra. Imagino eu que qualquer produto ou serviço que vai servir uma base militar, por exemplo, em tempo de guerra, ela está suprindo essa necessidade. Então, não somente material bélico, né, não somente armamento, não somente veículos militares, não somente essa parte que é óbvia da guerra, né, como o Adel está aí com uniforme, essa parte que é especificamente militar, mas também se você pensar todo o suporte logístico, alimentação para os militares que estão fora do país, combustível para esses veículos que estão fora do país. Imagina como é que você está em um conflito fora do seu país, como é que você vai dentro do país que você está em guerra, você não vai conseguir comprar combustível lá para suas aeronaves, não vai conseguir comprar combustível para os seus veículos. Toda essa parte de suprimento logístico ela também é listada em tempo de guerra, né? Tomando como parâmetro o combustível, né, que é uma parte bem interessante da gente para pensar, os Estados Unidos ele não somente compra dos países aliados que estão próximos ali ao conflito de guerra, como ele também exporta dos Estados Unidos para os locais onde estão as bases militares esse combustível para suprir a necessidade ali dos veículos e aeronaves. Então é um esforço logístico, se você parar para pensar, muito grande, né? No ponto de vista estratégico aí, se os países inimigos eles conseguem interceptar esse suprimento de combustíveis, ele já interrompe um grande processo aí de poderio militar que o país pode ter para poder fazer um ataque, por exemplo, como que aconteceu recentemente aí com as áreas nucleares lá no Irã. Mas eu não trabalho com o Departamento de Defesa aqui nos Estados Unidos, eu trabalho com agências civis. Então, o conhecimento que eu vou compartilhar com você é o conhecimento teórico com base aqui na lei e com base nas experiências que a gente tem, mas ele não vai compartilhar, por exemplo, o dia a dia de um gestor de licitações que está ali ativamente comprando para a guerra, até porque essas informações seriam totalmente reservadas, né? Mas de forma genérica, né, dentro de um ambiente de guerra, as licitações, o governo desenvolveu aqui, depois da Guerra da Coreia, em 1950, eles estabeleceram esse sistema de prioridades do governo americano. Então, ele é chamado Defense Priority and Allocation Requirements, que significa necessidades que são de prioridade ou são reservadas para a parte de defesa. E eu já vi isso em licitações civis, porque não somente para a parte de defesa, mas algumas licitações civis, por exemplo, da NASA, elas contêm esse tipo de prioridade, e essas prioridades elas são divididas em duas categorias, são categorias DO e DX. As categorias DO, elas têm igual prioridade e elas estão acima das prioridades das licitações que não têm prioridade nenhuma. E as licitações que têm categoria DX, elas também têm igual prioridade entre si e elas estão acima das licitações de categoria DO. Eu já trabalhei em licitações e administração de contratos de categoria DO. Então, elas têm uma prioridade acima
das que não têm prioridade nenhuma, mas elas ainda estão abaixo das categorias DX. O que que essas categorias significam? Bom, o Departamento de Defesa americano ele estabeleceu já dentro do seu âmbito ali de aquisições alguns tipos de aquisições que são prioritárias. Então, o que que isso significa? Quando eu emito uma licitação e ela tem uma categoria DX ou DO, a contratada que está participando daquela licitação, né, ou os licitantes que estão participando daquele processo licitatório, eles entendem que aquela licitação é uma licitação que pode solicitar prioridades dentro do processo de entrega. Então, se eu estou lá na minha indústria fazendo a produção, por exemplo, de capacetes que têm de capacidade militar. Esses capacetes não necessariamente são vendidos apenas para o exército americano e eles não somente são feitos para uso militar. Ele pode ser um capacete para empresas de proteção privada, eles podem ser capacetes para agências civis nas suas diversas áreas de proteção, mas se o governo americano emite uma licitação que tem essa classificação DO ou DX, durante a entrega do produto eles podem falar o seguinte, olha, esse pedido que eu estou te mandando aqui de 1.000 capacetes, ele tem prioridade em relação a todos os outros. E aí a empresa que está no processo de produção, ela vai interromper a sua produção de qualquer outro tipo de capacete e vai passar todo aquele produto na frente e vai entregar com prioridade ao governo americano para aquele pedido que foi feito. Então é assim que essa categorização funciona. Ela faz com que esses pedidos que são feitos, a pedido do gestor de licitações, eles passem na frente na fila, na escala de produção, seja no tempo de entrega, seja na quantidade. Então, basicamente, você para a indústria e fala, agora você só vai produzir esse aqui que eu estou te pedindo. Quando você encerrar essa produção, você pode voltar a entregar os seus outros produtos, né, para seus e até outras licitações do governo ou outras áreas empresas privadas que solicitam aquele mesmo tipo de produto. Então, é assim que funciona essa categorização. Então, DX ela é a prioridade 0, DO é a prioridade 2 e aí depois disso vem todas as outras. Não necessariamente quando uma licitação é emitida como DX, DO, significa que todo o material que vai ser entregue vai ser prioridade. Não, ele está dizendo que se eu precisar de prioridade, eu tenho como pedir e aquilo ali toma precedente. E é uma lei, então as empresas americanas elas vão cumprir, né? Elas vão fazer, passar na frente e tudo mais. Não é somente para material de defesa, mas também para material que envolve segurança nacional como um todo, né? Então, por exemplo, foi muito utilizado na guerra do Irã e do Iraque, depois dos conflitos do 11 de setembro, mas também foi utilizado em 1986, quando foi fazer a restauração do programa espacial americano, né, por causa de alguns satélites ali que tiveram que ser resgatados e tudo mais, então aquelas licitações foram feitas com priorização também. E mais recentemente, agora com a pandemia do Covid, né, as cadeias logísticas todas foram afetadas, então foram feitas licitações como, por exemplo, material EPI, né, que é material de proteção pessoal, foram feitas para equipamentos, e aí essas licitações, quando são solicitadas, elas passam na frente na prioridade de entrega. Claro que isso só se aplica ao mercado americano, porque o governo americano só tem jurisdição nas suas próprias empresas. Então, essa lei só vai aplicar para as empresas americanas que estão com contratos ali com o governo americano, e eles vão passar à frente a prioridade das entregas. E o que é interessante é porque se tem um país estrangeiro, como, por exemplo, o Brasil, que está comprando o mesmo material de uma empresa americana, essas entregas vão acontecer depois que eles cumprirem as entregas que são prioritárias do governo americano. Então isso aí altera toda a parte industrial ali, o suporte industrial que as empresas vão fazer. Bom, Renato, mas é só isso? É uma cláusula que tem no contrato que faz com que essas licitações se tornem prioritárias? Não, não necessariamente. Tem um termo aqui que a gente escuta bastante, que é o termo defesa nacional. Então, se uma licitação ou uma aquisição ela é declarada como defesa nacional, é como se fosse um termo jurídico para pode tudo a qualquer tempo, a qualquer hora, com qualquer valor. Então, assim, o governo ele se prepara ao máximo com essas prioridades para já montar um suporte logístico em tempos de emergência, não somente em tempos de guerra, mas em tempos de emergência. É necessário fazer uma aquisição com prioridades, a gente consegue se planejar, porque sabe que vai acontecer, e não necessariamente é uma questão surpresa, né? Como, por exemplo, foram os últimos acontecimentos internacionais que, para o país, é de surpresa, mas para o pessoal que está trabalhando, existe uma preparação. Bom,
pode ser que a gente entre em conflito, então a gente vai começar a preparar o nosso suporte logístico, a nossa parte industrial, para poder suprir a essa necessidade. Mas no caso de uma emergência, como foi, por exemplo, no Covid, não tem como se preparar. Então, o governo utiliza esse arcabouço jurídico de defesa nacional. E quando acontece essa questão de defesa nacional, ele entra numa categoria de licitações de emergência, que estão na parte 18 do Federal Acquisition Regulation, que é a regulação federal de aquisições dos Estados Unidos, é a lei de licitações americana. Então, a parte 18, ele vai falar sobre essas licitações que são feitas em períodos de emergência. E o que que muda, né? Ele muda de várias formas. Ele muda, por exemplo, as licitações elas são públicas, então qualquer licitação tem que ser publicada no sistema de gerenciamento de licitações, que é o site do Tio Sam, que a gente mostrou lá no primeiro capítulo, no nosso primeiro programa aqui com a Delcio. A gente falou sobre o site do Tio Sam, onde todas as licitações são publicadas. Então, no caso de uma licitação emergencial, os contratos eles não necessariamente precisam ser feitos com ampla competição e eles não necessariamente precisam ser publicados lá. Olha, se você está fazendo uma licitação de emergência, o objetivo é o produto final e não o rito. Então, o rito ele vem depois. A gente compra, faz, tem que entregar e aí depois a gente vem consertando, fazendo as publicações que podem ser publicadas. O governo não vai botar no seu site de licitações a intenção de comprar, por exemplo, armamento bélico em resposta a um ataque, por exemplo, né? Isso aí não vai ser publicado, vai ser todo feito de forma reservada. A segunda coisa é a questão de demonstrar essa emergência, né? Então o governo tem que demonstrar que é uma emergência. Em caso de defesa nacional, isso é uma coisa mais simples de ser feita, né? O Departamento de Defesa tem os seus processos lá para executar isso, mas a lei já prevê licitações que são para emergência ou defesa nacional, eles vão ter um tratamento diferenciado ali, tanto em relação ao Congresso, o dinheiro que está disponível para ser feito aquilo, né? O presidente consegue ali fazer uma alteração no orçamento para disponibilizar mais dinheiro para o Departamento de Defesa em tempos de resposta ali, em tempos de guerra, né? Declaração de emergência nacional. Os procedimentos para aquisição de produtos comerciais, eles são diferenciados dos procedimentos para aquisição de produtos não comerciais. Então, o FAR ele tem ali todo um capítulo para licitação de produtos comerciais, onde ele aumenta o valor que esses produtos podem ser comprados, onde ele altera a forma, ele faz uma aquisição bem mais simples quando esses produtos são declarados comerciais, ou seja, que eles são vendidos não somente para o governo, mas eles são vendidos para várias agências e várias empresas privadas em quantidades razoáveis. Você consegue encontrar esses produtos no mercado. Então, em tempos de emergência, o agente de licitação ele pode declarar qualquer produto como comercial, mesmo produtos que não são comerciais. E aí ele vai seguir o rito simplificado de uma aquisição comercial que leva menos tempo do que uma licitação de produtos não comerciais. Ele também pode comprar de uma única fonte, de uma única empresa, né, usando ali a parte de emergência. Então, aí ele fez pesquisa de mercado rápido, ele sabe que aquela empresa tem pronta entrega e ele compra diretamente com aquela empresa sem fazer uma licitação competitiva, né? Em tempos de conflito, isso acontece e é feito de forma bem simples, né? É justificável. Tem que levar em consideração que todo esse processo que é feito de defesa nacional, que a gente observa nos treinamentos, é que os Estados Unidos ele tem uma coisa bem clara na questão de suporte ao Departamento de Defesa, em que tudo que é feito para o Departamento de Defesa, ele envolve a proteção de soldados, ele envolve vidas que estão lá no fronte de batalha, onde a gente está aqui no escritório, no ar-condicionado, tranquilo, o pessoal está lá no meio da trincheira, literalmente resolvendo um problema armado. Então, o governo ele entende isso e ele protege seus militares. Então, as licitações elas são feitas de forma rápida, eficiente, com entrega imediata, porque aquelas vidas lá então estão em risco. Então, o governo ele faz o processo meio que depois. Ele primeiro providencia o serviço, providencia o produto e ele vai consertando o processo administrativo depois. E todas as agências do governo elas meio que entendem esse processo que vai ficar recortado, vai ficar estranho, não tem competição e isso acontece de forma bem natural. Lembra quando a gente conversou algumas semanas atrás sobre a questão do melhor valor, né, onde o governo está buscando o melhor valor, não necessariamente o menor preço? A gente já se deparou várias vezes em treinamentos quando vai se conversar sobre, por exemplo, a aquisição de material para uso militar, onde historicamente foi utilizado o menor preço e o Departamento de Defesa simplesmente recusou. Você não, peraí, isso aqui é um capacete para o meu soldado, eu não quero o menor preço, eu quero a melhor qualidade.
esse uniforme que você está comprando, ele não tem que ser o mais barato, mais fuleiro, ele tem que ser resistente a fogo, ele tem que ser é, fácil da pessoa vestir, ele tem que ser resistente ali a estar rastejando. Então, é relembrado constantemente que a missão é mais importante que o processo administrativo de gestão, né, que é o PAG do Brasil. Então, é levado em consideração quem está usando, aonde está usando, por que está usando, e nesse caso, em caso de defesa nacional, quem está usando são os militares, eles estão usando por um conflito que está representando o país, e eles precisam ter ali uma qualidade elevada nos seus itens, né, e na prestação de serviço. Então, assim, várias coisas aqui nessa parte 15, ela acontece, pagamento adiantado, transferência de fundos, a própria parte de protestos, né, que são ali os protestos que a gente conversou na semana passada, quando existe uma urgência ou uma necessidade muito urgente de uma compra, até o próprio GAO, que é a agência que faz esse controle, que faz essa análise, seria algo similar ao Tribunal de Contas da União no Brasil. Ele vai, inclusive, olhar de uma forma ampla o processo e não pontual em relação aos recursos que podem ser colocados. Como, por exemplo, uma empresa entrar com recurso depois que ela fica sabendo que aquela licitação aconteceu e falar, eu podia ter entregue esse produto de forma mais rápida, mas não fui consultado. Então, eu podia ter sido eu e não a outra empresa. Então, o Tribunal de Contas ali dos Estados Unidos vai olhar para isso e falar, não, em caso de urgência, a gente cumpriu a missão e está tudo certo, vida que segue. Não, eles não dão mérito a esse tipo de ação. E assim, então, em casos de contingência, né, o governo precisa se preparar para algo que vai acontecer. Essas aquisições podem ser consideradas como aquisições emergenciais. As microaquisições, elas têm um valor que fica um pouco maior. Então, o pessoal está ali na base, precisa fazer uma compra rápida de qualquer coisa. Esse limite que eles têm ali de compras que são chamadas de compras micro, ele fica estendido. Eles conseguem comprar mais coisas sem licitação nenhuma. Vai, liga no telefone, pega e compra. As licitações que são simplificadas também, que no caso são até US$ 250 mil, esse valor também aumenta, né, para essa questão de contingência, girando em torno disso. Ele pode ser usado para declaração de desastres, como, por exemplo, furacões dentro do país, coisas assim, ou então missões que são humanitárias ou são para manutenção da paz. Então, assim, o governo ele entende que é necessário, ele se prepara para isso e ele usa dois frontes, né? Que é essa parte das prioridades, onde licitações prioritárias para entrega, né? Ele movimenta sua base industrial dentro do país para que possa entregar isso, e a outra parte é na questão emergencial, onde ele meio que ele usa o argumento de defesa nacional para que isso seja feito. Agora, imagino, né, que como a gente conversando entre o Brasil e os Estados Unidos, talvez venha a pergunta da questão da corrupção, né? Ó, se você usa a desculpa de defesa nacional, você pode comprar coisas sem fazer processo licitatório, vai explicar depois. Então, como é que fica a questão da corrupção, né? Bom, não é porque a licitação ela é feita de uma forma um pouco mais recortada, um pouco mais rápida, que esses processos não são olhados. É muito comum os processos serem auditados após a emergência terminar e o governo vai olhar a necessidade ali. Ué, a decisão, quem foi que tomou essa decisão? Se foi o agente de licitações? Quem foi que influenciou? Então, como eu conversei aqui, alguns itens são prioritários, esses itens são declarados prioritários bem antes. Não é uma coisa que acontece durante o conflito, né? O governo ele declarou aquilo como prioridade muito antes. É um programa que foi dado como prioritário. A outra coisa é que o governo ele olha os processos depois. Então, não é que foi feito durante o conflito, que ele foi feito na correria, que ele vai deixar de ver e auditar esses processos. Então, a parte de conferência ele acontece depois. É claro que eles vão levar em consideração o que está escrito, vão levar em consideração o contexto, mas assim, mesmo assim, os processos são conferidos, porque como lá no início a gente conversou, é usando dinheiro público e esse dinheiro ele não é de uso discricionário dos agentes, né? Ele tem que ser feito para poder servir ali, obter, alcançar a missão que é necessária, né? Então, ele vai desde o suporte logístico, como a gente conversou no começo, a questão da parte de alimentos, a parte de combustível, o próprio transporte de materiais bélicos. Então, isso envolve todo uma cadeia aí de suprimentos do governo americano dentro do seu Departamento de Defesa. Mas é basicamente isso. A gente tem licitações emergenciais, onde não vão ter competição, elas vão ser competição dispensada,
as licitações vão ser dispensadas, ou então é o suporte de prioridades, onde essas prioridades elas param a indústria para que elas possam entregar esse material antes dos outros que estão na fila ali, ou de uma ordem de um outro país ou de uma outra empresa que fez aquele pedido. Bem, Renato, bem, putz, a hora que você comentou de licitações emergenciais, eu aqui no Brasil, o caso da queda do avião da TAM, esse segundo avião da TAM, quando ele caiu aqui, foi à tardezinha, o governo entrou em contato comigo, na verdade, através do Palácio do Governo, eles ligaram para mim, uma outra agência, para mim e correr para lá para colocar as estruturas em frente ao Instituto Médico Legal, que toda a imprensa de todo o país, de todo mundo, estava vindo para cá, entendeu? Isso foi aquela coisa, foi emergencial, foi sem licitação, sem nada. Os caras pegaram o telefone, ligaram para mim, olha, Adelson, está acontecendo isso. Eu falei, eu tô vendo pela televisão aqui. Ele falou, olha, corre para lá, coloque. Foram uma correria durante 15 dias, a imprensa do país inteiro chegando aqui em São Paulo, em frente ao Instituto, e você colocando a estrutura, o pessoal aí de fora também, vieram vários jornalistas aí dos Estados Unidos também para fazer toda essa cobertura. Mas você falou um ponto importante nisso. A gente não sabe como que foi auditado isso depois, a gente não sabe o que aconteceu isso depois, porque foi uma agência que me procurou, uma agência que estava dentro do Palácio do Governo que me procurou e sabia que a gente fazia essas montagens rapidinho. Aqui tinha uma empresa e me procurou para fazer toda essa ponte. Agora, esse desfecho que você falou foi muito importante, e como é um caso de guerra, de repente o cara sair na loucura, sabe, comprando coisa ou fazendo coisa para depois explicar, entendeu? Certo, isso foi muito importante que você falou. Vamos se entender primeiro para depois a gente sair correndo. Eu até tenho uma curiosidade aqui que eu ia te perguntar agora, é que num dos nossos programas você comentou assim, ó, nós vamos buscar esse produto em qualquer lugar do mundo. Quando você fala que vai buscar um produto assim em qualquer lugar do mundo, como que fica essa licitação? Se é um produto que vocês não têm aí nos Estados Unidos e eu tenho aqui no Brasil, como que ficaria isso? Você abriria uma licitação internacional? Seria um edital internacional, Renato? Você denominaria aí no FOR como um edital, uma licitação internacional? Quando é a aquisição de produtos ou serviços fora dos Estados Unidos, o Brasil tem licitações internacionais, né, que é o artigo da lei, onde se você não consegue comprar no país ou se você não tem quantidade suficiente no país, você pode utilizar de áreas externas. Mas uma coisa é o Brasil fazer uma licitação internacional, porque a sua base industrial não tem esse suprimento todo. Outra coisa é os Estados Unidos, que tem toda a base industrial, não ter esse produto disponível dentro do país. Então eu É, teria que dar uma olhada aqui. porque entra uma dinâmica aí, que eu já fui pego com licitações aqui. Quando rola uma licitação internacional aqui, que eu estou vendo esse edital, ele está aberto para pessoas virem de fora, o que acontece? O governo aqui acaba pedindo uma certificação internacional da empresa que está aqui dentro do nosso país. E Uhum. aonde ele dá uma limada em todo mundo, o que acontece? O cara que não tiver aquela certificação internacional, praticamente ele está fora daquele certame. Então, é uma coisa que as autoridades, num futuro maior, vão ter até que estudar aqui, ver como que fica essa situação de uma licitação internacional, se o cara está agindo aqui no nosso país e não se tem essa certificação internacional. Como que fica essa dinâmica entre esses dois países, Renato? Eu dei uma pesquisada rápida aqui, é interessante, porque o FAR ele tem o que são chamados dos Trade Agreements, né, que são acordos de troca. Então, a gente está vendo aí nos últimos meses os Estados Unidos aumentando várias tarifas internacionais. Então, em licitações, elas não são chamadas licitações internacionais, elas são publicadas uma licitação no país. E empresas que estão de fora, elas podem participar dessas licitações se não tiver quantidade suficiente no país. Então, o governo americano, assim como nas licitações internacionais, né, o governo brasileiro ele vai publicar uma licitação e as empresas brasileiras elas podem participar, né, e inclusive elas vão ter preferência de preço em relação às empresas internacionais se elas conseguirem entregar aquele produto ou serviço. No caso dos Estados Unidos é a mesma coisa. Os Estados Unidos vai publicar a licitação, empresas internacionais podem participar. Se o governo vê ali na resposta que não tem quantidade suficiente dentro do país, ele pode comprar de fora. E aí, com esse uso desses trade agreements, eles podem, inclusive, ter desconto nas suas tarifas, eles não têm adicional por ser externo. Então, assim, existe toda essa tratativa internacional, mas não postado como licitação internacional, ele vai ser publicado. Ele serve também para suprir embaixadas e consulados fora do país, né, para operações militares, por exemplo, lá que está no Afeganistão, está no Iraque, está no Irã, eles precisam suprir essas bases militares que estão fora do país, então eles podem comprar ali do mercado dos seus aliados ali próximo, né?
Renato, uma outra situação também que eu queria ver contigo. O programa está acabando. Ih, caraca. Já deu o nosso tempo, Renato. Renato, pô, eu quero agradecer a tua presença mais uma vez aqui no Brasil, trazendo essas joias raras, essas informações importantes aí nesse programa que é o Pioneirismo em Brasil e Estados Unidos, a primeira vez que a gente está conversando até, mas tinha que chegar a hora, né, Renato? Sabe, É. vocês fazem isso aí, a gente também estamos com a nova lei de licitações que começou agora em 2021, que o pessoal está pedalando, que ficou 30 anos, nós ficamos 30 anos carregando uma lei de licitação nas costas aqui, que ninguém sabia para onde ia caminhar isso aí. Em 2021, o governo deu essa pincelada e a partir de 2021 nós estamos começando dentro dessa lei, estamos aprendendo dentro dessa lei. E vocês começando agora também esse novo processo de licitação aí nos Estados Unidos. Então é só agradecimento que eu tenho aqui, Renato, e eu deixo você, suas considerações finais, e se você quiser abrir algum spoiler do que está acontecendo, porque esse tema de hoje, Renato, eu acredito que dá uns 10, 15, 20 programas. Se a gente for bater em cima desse tema de hoje, guerra, eu acredito que nós vamos ficar aqui até o final do ano guerreando. A gente poderia buscar aí quais são as prioridades, né, de licitações em tempo de guerra, quais são os tipos de licitação que às vezes a gente acha que. A minha cabeça vai diretamente para a parte militar, né? Tem uniforme, tá pintado de verde e azul lá, é uso militar, mas tem todo um suporte logístico, né? Tem toda essa parte de movimentação, de transporte, de alimentação, de parte médica. Então é um universo aí do Departamento de Defesa, tanto que o Departamento de Defesa tem o maior orçamento dos Estados Unidos, maior do que os agentes civis. Mas o que eu acho bem interessante é, como eu falei, que nos nossos treinamentos, quando é para a parte militar, a gente entende que os Estados Unidos ele determina que as pessoas são mais importantes que as coisas. Então, eles prezam pela vida, Esse prezam. chavão aí eu conheço, hein? Nossa, Esse você conhece, esse é você no outro carrega, programa. desde quando eu te conheci, Renato, você carrega esse chavão, eu gosto muito dele, cara. Pode É isso aí. repetir o chavão de novo, para os brasileiros não É, escutarem. as pessoas são mais importantes que as coisas, né? E o processo Coisa linda, licitatório ele cara. reflete isso, né? A gente preza pela qualidade, ao invés do menor preço, se isso vai refletir na proteção da vida, né? Numa qualidade ali para o pessoal que está no front de batalha. E eu tô aqui no ar-condicionado, no meu computador, eu não vejo o que está acontecendo do outro lado. Então, para mim, é muito fácil comprar o mais barato, que vai ser mais confortável, de uma empresa que é parceira, mas eles entendem que a necessidade pelo. Uma das coisas que a gente vê aqui, eu acho que isso é uma reflexão interessante. Eu trabalhei com militares no Brasil, mas a gente não vê isso tão forte como a gente vê aqui nos Estados Unidos. No nosso condomínio, na nossa igreja, em qualquer lugar que você vai lidar com militares que estão ali uma semana e na outra semana os caras não estão porque eles foram para o fronte de batalha fora do país. Então é normal, é corriqueiro. A gente vê isso o tempo inteiro. Então, o combate aqui, ele é no dia a dia, a gente vê isso, né? Os familiares que ficam com esposas, com crianças, então é vivo isso aqui. Então, as pessoas são mais importantes do que as coisas, é algo que a gente usa nos treinamentos, usa nos processos, para que, né, não seja apenas, não é apenas uma compra de um material, esse material tem um propósito, serve uma missão, então o processo tem que ser feito de forma objetiva, né, eficaz, para que isso chegue do outro lado do jeito que deveria ser. Bacana, Renato. Bacana, Renato. Eu quero, então, como sempre, mandar minha beijoca a todos os americanos e a todos os brasileiros, pedir para você que está em casa, certo? Assinar o canal, dar aquele like, compartilhar o vídeo, compartilhar esse conteúdo, que eu sei que no futuro vai ser um conteúdo que vai colaborar com muitas empresas que vão passar, através desse conteúdo, a começar a fazer os primeiros contatos com os Estados Unidos e vender seus produtos e serviços através de licitação. E, novamente, Renato, de coração aqui, certo? Agradeço você e sucesso durante essa semana toda. Um abraço para você e para toda a sua família aí também, Renato. Valeu, obrigado, André. Até mais, até a próxima. Valeu, beijão, Renato.